todos, sejam bem-vindos. Rosana Rocha, doutoranda em educação, mestra em formação de formadores, especialista em educação à distância e formada em letras, português e inglês. Eu tô aqui hoje para falar o quê? Eu tô aqui hoje para falar do Enem, gente, do Exame Nacional do Ensino Médio, mais especificamente da redação. E a redação do Enem é um tapa na cara da nossa sociedade preconceituosa, da nossa sociedade que não consegue conviver com o diferente, que não consegue entender algumas coisas relacionadas à ciência, principalmente quando se fala de doenças mentais. Nossa, eu tô depressiva? Não, imagina. Nossa, esse é bipolar? Não, imagina. Nossa, é autista? Enfim, nós temos um estigma. Inclusive, o tema foi esse. O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. O que é o estigma? Aquela rotulação negativa. Sabe aquela rotulação? Ai, é frescura. Ai, é falta de Deus. Ai, é falta de homem, é falta de mulher, é falta de emprego, é falta de vergonha na cara, é desculpa. Ah, isso aí é pra se aparecer. E são os estigmas que se colocam principal para os transtornos mentais, para as doenças mentais. Principalmente, gente, para depressão. Eu atuo na educação há 20 anos. E o que eu já ouvi de pai de aluno, de professor, de educador, de profissional da educação dizer: ai, gente, é frescura, é falta de trabalho, é falta de roupa para lavar, é falta de não sei o que, é falta, isso é estigma. Gente, é doença. E doença se trata. Qual é o problema do Brasil, inclusive atualmente? O negacionismo. Se você nega que existe uma doença, é claro que você não vai procurar o tratamento. E pasmem, né? Eu pesquisei dados aqui da Organização Pan-Americana de Saúde e ela coloca, gente, que nós temos entre as crianças, entre a faixa etária de 10 a 19 anos, 16%, né, da carga global de lesões relacionadas a doenças e transtornos mentais. Ou seja, esse grupo entre 10 e 19 anos, ele é um dos grupos que tem que ter atenção, que tem que ter, e nós educadores, nós professores, nós pais, nós mães, nós temos que estar atento a isso. É uma faixa etária em que eles têm muitas incertezas na vida, incerteza em relação ao que vai acontecer, se bem que a gente também hoje, né, a gente nem sabe se vai estar vivo, se vai tomar vacina, se vai ter saúde, se vai ter emprego, ninguém sabe nada, mas para os jovens isso é muito latente, agora para todos, né, tanto é que na pandemia, com certeza estudos novos que surgirem aí vão mostrar o quanto que na pandemia a gente está sofrendo com esses transtornos e essas doenças mentais, né. E aí a gente queria que dizer a atenção que a gente tem que dar para esse grupo e mais. Infelizmente, a maioria dos casos, gente, as doenças mentais, elas começam com 14 anos. E na maioria dos casos, elas não são nem detectadas. É frescura, é crise, é adolescente, é aborrecente. A gente tem que mudar isso. E acredito que essa discussão do Enem, ela traz para nós isso. Vamos discutir sobre o assunto, por isso que eu fiz questão de, no dia, ir lá pesquisar, trazer dados e falar com vocês. Entre todas as doenças e transtorno mental, gente, eu acho importante trazer dados do Brasil. O Brasil, segundo a Organização Mundial da Saúde, dados do ano passado, agora tá pior, tá? Porque a gente estava até hoje, né? Hoje tem a vacina, né? Hoje começou em São Paulo, uma pessoa vacinada. Mas enfim, nós estamos sendo um dos últimos países a se vacinar. Então, com a pandemia descontrolada, com o desemprego, com recessão, com tudo, brasileiro, em 2020, quando a gente, né, no início aí, que a gente nem tinha pandemia, nós já éramos, segundo a Organização Mundial da Saúde, pesquisas, o país mais ansioso do mundo, mais ansioso. E nós já éramos o 5º país mais depressivo. Isso antes. Agora com a situação da pandemia, com o Bolsonaro no poder, com o Bolsodória aí nessa disputinha política, com certeza a gente deve estar aí, ó, topo, né? Vamos ser o primeiro. Brasil acima de tudo, né? Mais depressivo, mais ansioso, enfim. Então o que eu queria dizer é o seguinte, o tema tem que ser discutido mesmo, tem que ser tratado, né? Eu vou trazer quais são as doenças mentais. Eu anotei aqui porque as pessoas acham que as doenças mentais, é só depressão, é só depressão. Não, a gente tem então o seguinte, né? O que são as doenças e os transtornos mentais? A gente tem aqui que eles são, deixa eu ver aqui, gente, na minha colinha, que eles são depressão, que é o que a gente mais conhece, que é o que a gente, né, quando trabalha na educação, em outras áreas a gente fala muito, porque a gente presencia, né, isso. Transtorno afetivo bipolar, esquizofrenia e outras psicoses, demência, deficiência intelectual e transtornos de desenvolvimento, incluindo o autismo. Ou seja,
Então é a pessoa bipolar, é a pessoa esquizofrênica, é a pessoa com demência, é a pessoa com deficiência intelectual, com DI, é a pessoa autista, é a pessoa depressiva. Então é um grupo muito grande. Então às vezes a gente tem assim um estigma, né? Até o título do Enem, o tema da redação diz isso. O estigma é aquela rotulação negativa. Nossa, você é uma pessoa deprimida, nossa, credo, você tem problema mental, você é tarja preta, você é... E se tem uma rotulação, é doido, você é louco. E a gente não e aí pra não ser rotulado, pra não ter esse estigma, né, pra não ter esse rótulo negativo, essa marca que fica, as pessoas muitas vezes, gente, estão ali cansadas, doentes, com sintomas e não vão atrás. E às vezes acham que aquilo ali é frescura. As pessoas dizem, é frescura, vai pra igreja, vai pro não sei onde, vai pro pastor, vai pro padre, vai pra bezendeira, vai procurar um namorado. E as pessoas acham que é isso. É muito sério. A gente tem que pensar nisso, né? Eu passei situações muito complicadas na minha vida. Eu perdi minha mãe com 20 anos. Eu e minhas irmãs, nós ficamos sozinhas, abandonadas sem meu pai na época. Eu tive, né, depois, na minha gravidez, situações complicadas, eu passava muito mal, então tive, né, umas situações que me deixaram mesmo abalada. Tive problemas já com um ambiente de trabalho em que a gente se sente abalado e fica. Mas aí o que a gente diz? Em muitos momentos a gente está precisando de ajuda. E a gente diz que não, porque a gente tem medo de ser estigmatizado, de ser rotulado, de doido, de tarja preta. Inclusive, quando eu escrevi vídeos, né, eu estou agora no momento, eu posso falar agora com lugar de fala. Infelizmente. Desde o dia 11 de novembro, eu tô sofrendo aí uma pressão, né, um assédio, enfim, algumas coisas no ambiente de trabalho, aliás, desde sempre, e chegou no auge, né, no dia 11 de novembro, eu tive que ser internada, cheguei até a ser internada em dezembro, eu estou tomando medicação, estou fazendo tratamento psicológico desde antes, né, desde de novembro aí a gente tá no tratamento, numa psicoterapia, porque a gente teve que voltar, né, eu sou diretora de escola, a gente teve que voltar no presencial e na linha de frente ali, né, e eu com uma filha no grupo de risco, então assim, a gente fica pensando em N coisas, né, e claro que isso abala, a gente tá na pandemia, eu tô falando, o Brasil já era, né, o mais ansioso e o quinto mais deprimido, agora a gente deve estar no topo, no round. E eu nunca tive estigma, porque eu nunca tive estigma com meus alunos. Então, às vezes o aluno se mutilava, o aluno, né, tinha algum toque, transtorno obsessivo compulsivo, tinha uma situação, é frescura, não quer estudar, é desculpa. Isso é estigma. Estigma às vezes dos pais, estigma às vezes dos educadores, dos professores, dos empregadores, é frescura desse funcionário. E não entende que muitas das coisas, as complicações, esses transtornos mentais, eles são desenvolvidos e às vezes, gente, no meu caso, por exemplo, foi desenvolvido no ambiente de trabalho. Depois de uma reunião fatídica que eu tive, que eu fui coagida, que desenvolvi isso. E aí eu poderia, né, seguir esse estigma e falar, não vou me tratar, eu sou a Mulher Maravilha, eu dou conta de tudo. E aí a gente vai tentando dar conta de tudo e não dá. Enfim, eu falei pra vocês, a faixa etária entre 10 e 19 anos é a que mais, né, uma das faixas que corresponde a 16% da carga das lesões, né, por transtorno, né, por transtornos mentais, doença mental. E muitas vezes não é diagnosticado, porque a gente não observa. Então, eu queria deixar até o alerta aqui, se observa, se cuida, vê se você também não tá sofrendo, se não é demais, procura ajuda, procura pessoas para conversar e mais. A gente tem um estigma que a gente acha que quem vai resolver é a igreja, é a escola, é o coaching. Coaching não resolve nada, gente. Coaching não é profissional, gente. Eu tô fazendo doutorado em psicologia da educação. Eu não me sinto, né, capacitada para poder trabalhar. É um psicólogo, é um psiquiatra, é um psicanalista, é alguém da área, né? A gente quer ter, mas eu fiz um curso, eu sou coach, eu posso orientar. É saúde, é doença, a gente tem que fazer um acompanhamento, tem que fazer essa campanha nacional mesmo, e eu acho que o tema do Enem vem muito a calhar. E eu queria só dizer alguns dados que me preocupam, né? Eu falei então que não é só depressão, mas a depressão, gente, ela é um mal do século XXI. Né? Já tinha muita gente deprimida, principalmente na América Latina, e os dados assustam, porque a gente vê que na América Latina, gente, olha que coisa absurda, né? A gente tem aí
pessoas que têm esse negacionismo, né? Os países menos desenvolvidos, é o caso do Brasil, infelizmente, tá, gente? São países em que as pessoas não são assistidas, gente. Então a gente tem aqui que nos países de baixa e média renda, 76 a 85 das pessoas, 85% de 76 a 85 não recebem tratamento. Ou seja, a gente tem aí quase 15% das pessoas recebem, o restante não. 20% recebe, o restante não. É um absurdo. Então a gente tem que procurar tratamento. Rosana, é difícil. Rosana, eu tô no SUS, eu sei, né? Eu mesma sou atendida pela PUC, por um programa que eles fazem para alunos afrodescendentes e disponibilizam psicólogos. Enfim, a gente tem vários grupos, a gente precisa, inclusive vocês, profissionais de saúde, a gente sabe que vocês estão desgastadíssimos, né? A gente tem amigos, eu tava falando ontem no vídeo, nós temos um amigo que é psicólogo e atua na educação lá de Manaus, você imagina como que ele tá, né, lá no Amazonas, como que deve estar, né? Tá complicadíssimo. Mas a gente pensar o seguinte, procurar esses profissionais, né? Procurar profissionais que estudaram, que sabem parar com esse negacionismo de ciência, gente, de achar que a gente resolve sozinha, que a gente vai resolver no peito, que a gente vai, eu resolvo, ou achar que a igreja vai resolver, ou que o outro vai resolver, porque é frescura. Procura um profissional, né? Passe por um profissional, é isso que eu quero falar. E queria dizer também, vocês que são profissionais, de repente se colocar à disposição para conversar, para ouvir, bate-papos, rodas virtuais. A gente precisa de ajuda, a gente tá num momento assim no Brasil, gente, nossa, uma disputa política, uma doença, uma pandemia que não está controlada, uma preocupação com o financeiro, uma preocupação com status políticos e nenhuma preocupação com a vida. A gente precisa de ajuda, né? E o que eu queria dizer é que quem pode sofrer, a gente acha que quem sofre depressão, quem sofre transtorno bipolar, esquizofrenia, a gente tem sim, né, atributos individuais, coisas que é da pessoa, mas a gente com uma capacidade de administrar pensamentos, emoções, comportamentos e interações, né, como outros, mas não é só uma coisa individual, é social, cultural, econômica, política e ambiental. A gente pode ter, por exemplo, no meu caso, a minha doença mental, a minha depressão, ela foi adquirida dentro do ambiente de trabalho, foi adquirida com a política organizacional de lá, foi pelas violações que a gente sofria de direitos, pelas pressões que a gente sofria, pela situação constrangedora que eu sofri de ser silenciada, de ser retirada, enfim. Então, não é uma coisa individual, a Rosane escolheu, fulano escolheu, não. É uma coisa que os fatores sociais interferem. Então, interfere o seu ambiente de trabalho, interfere a sua condição econômica. Por exemplo, eu fui afastada no processo administrativo no qual eu não tenho culpa. E é claro que o meu salário abaixou. Você acha que isso não interfere na minha saúde? Você acha que as pessoas que estão desempregadas não interferem? As pessoas que estão aí com a incerteza, com problema de saúde não interferem? Tudo acaba interferindo, né? Pessoas que têm pessoas do grupo de risco na família, pessoas que são do grupo de risco, enfim. Então esses fatores interferem e a gente tem que pensar isso, que não é uma escolha minha ou sua, né? Isso tá além da gente. E queria dizer que se os países de baixa e média renda tratam apenas 15%, vamos dizer aí, dos seus doentes, 20% dos seus doentes, 24% dos seus doentes. Nos países de alta renda, gente, nós temos aí 70%, 65% sendo cuidados, 50%. Então, quer dizer, eles cuidam o dobro. Nos países que são desenvolvidos, o tratamento existe. E nos países com baixa renda, em que nós temos mais explorações, em que nós temos mais problema social, mais desigualdade, mais miséria, mais perseguição, mais violência, é o país em que menos se trata. E muitas crianças, muitos jovens, muitos adultos nem conseguem receber o diagnóstico porque não procuram um tratamento. Então eu queria que esse alerta, né, dessa temática de o estigma das doenças mentais, né, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira fosse modificado. Não é falta de Deus, não é falta de homem, de mulher, é uma doença. É claro que, e aí como eu já disse, ela pode ter interferência de fatores individuais, como genético, como eu me lido com as situações, mas ela também pode ser associada às questões sociais. Então a gente tomar cuidado, o que a gente está vivendo, o que a gente está presenciando, e não colocar a culpa em nós, porque nós não somos culpados, nós que estamos doentes. E também não colocar uma venda e não querer ver o outro, observar o outro pode estar doente e você pode fazer a diferença. Procure, se você está doente, você não é Mulher Maravilha, você não é um super-homem.
procure ajuda, procure uma pessoa de confiança, converse, né? Eu fico pensando muito nos meus alunos que sempre me procuravam e falavam e agora não tem, né, esse apoio tete a tete. Tem meu número, vocês todos têm. Entre em contato, procura ajuda, né? A gente pode se ajudar, tá bom? E dizer que é um assunto que tem que ser discutido. Então não é falta de Deus, não é falta de um coaching, não é falta de inteligência emocional. Eu ouvi isso! Eu ouvi isso! Eu fui agredida dentro do ambiente de trabalho por uma irmã de uma aluna lá em Santana de Parnaíba e eu ouvi isso do secretário de Educação. Você não tem inteligência emocional. Não, secretário, não é inteligência emocional. Aquele fator ali de colocar em risco a minha vida, a minha integridade, de trabalhar num lugar que falava, olha, tem um cara do PCC assim, 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 de não ser ouvida e de não ser acolhida, foi o que me deixou, né, me sentindo pequenininha. Isso vai acumulando e vai desenvolvendo, chega uma hora, gente, que a gente não aguenta mais, faz que nem eu, tem que tomar medicação, às vezes tem que ser internado. Então assim, não deixem chegar ao ponto máximo, procurem ajuda. Procura, tá? Depois muitas amigas entraram em contato e falaram, ai, Rô, eu sofri isso também, eu tenho vergonha. Não tem que ter vergonha. Chega desse estigma, tá? E chega de duvidar da doença. Você é médico? Você é psicólogo, psiquiatra? Você é da área? Não. Então você não pode diagnosticar ninguém, como eu recebi. Não, a pessoa não está doente. Não. Então, assim, vamos colocar cada um no seu quadrado e mais. Vamos tentar ajudar as pessoas, né? A gente dizer, estamos todos juntos, vamos ajudar uma coisa. A gente fazer isso na prática é bem diferente. Então, se cuida, respeite os seus limites, respeite os limites da pessoa que está do seu lado, que você percebe, ofereça ajuda. Vamos fazer, né, mãos dadas, vamos fazer uma sociedade diferente, vamos fazer uma corrente nesse sentido. E eu quis gravar esse vídeo para dizer, algumas pessoas estão me ofendendo em rede social, ai, tarja preta, tarja preta. Gente, qual é o problema? Olha o estigma aí, olha o rótulo negativo. Qual é o problema de estar doente? De usar tarja preta, tarja roxa, tarja vermelha, não existe roxo, tá, gente? Tarja rosa, tarja... Qual é o problema, né? A gente tem que ter um pouquinho mais de humanidade, um pouquinho mais de respeito. Ninguém escolhe ficar doente, né? E todos nós que estamos doentes, é um direito fundamental, o nosso direito à saúde. E a saúde mental tá aí. Então, eu queria colocar aqui que eu trouxe também algumas coisas de solução, né? No meu caso aí, eu precisei de acompanhamento, estou fazendo terapia, estou tomando medicação, né? Tenho alunas conversando comigo também, né? Eu tô tentando evitar, né? Eu tive uma crise de pânico, tô tentando evitar que eu desenvolva também agora uma síndrome do pânico. E é claro que a gente tem que se cuidar, então não espera chegar, sabe, gente? Vai atrás antes, se cuida. Se você tem alguém que você ama, que você cuida, que você acolhe, verifica se essa pessoa precisa de ajuda e auxilie, encaminhe nas partes necessárias. Mas aí diz que alguns hábitos simples, né? São hábitos simples, mas são difíceis, né? Sono saudável. Nossa, sono saudável. Gente, tô tomando medicação pra dormir. Sono saudável, ele é restaurador, ele ajuda nesse sentido. Exercícios regulares, então a gente caminhar, mas a quarentena é complicado, põe na televisão alguma coisa lá, gente, vamos lá, os exercícios online, né? Inclusive já marquei um nutricionista, porque tá dizendo também uma alimentação, os hábitos, né? A dieta, então eu vou, inclusive depois compartilhar com vocês, eu vou fazer um acompanhamento, porque desde que eu entrei em Santana de Parnaíba eu engordei muito por conta de 12 quilos, 15 quilos, por conta desse estresse, dessa pressão, Aliás, não fui só eu não, viu? Vai ver os diretores de escola, a foto de quando eles entraram e de como estão agora. Muita pressão, né? Muita pressão. Enfim, desenvolvimento de estratégias de enfrentamento e resolução de problemas, então a terapia ajuda. Como que você enfrenta esse problema? E olha, eu sou uma pessoa descolada, gente. Minha mãe faleceu, nós ficamos assim sem situação nenhuma, eu e a Rosa, a gente foi na faculdade vender pão de queijo. Então a gente é descolado. Então assim, eu sei que não é uma coisa individual minha, sabe? Eu sei que foi um fator social, foi o ambiente de trabalho que me deixou assim. Pode ser que seja o ambiente da sua casa, então a gente precisa de ver onde está a causa, né, da nossa doença. Medidas para lidar com as emoções, apoio da família, da escola e da comunidade. Isso eu tive, apoio da minha família, que eu amo demais, apoio do meu marido,
maravilhoso, apoio dos meus amigos, apoio até de professores de Santana que eu nem conhecia, que fizeram vaquinha para me ajudar neste momento que eu sofri a injustiça. E construir uma resiliência, tá? Isso não é coaching, não quero ser coaching, não é minha função, eu não sou coaching, eu não sou mãe, eu sou apenas uma pessoa compartilhando, tá? E dizendo que tem tratamento. O que tá me ajudando é a medicação e o que tá me ajudando é a terapia. A gente tá pensando aí em fazer círculos de diálogo pra gente conversar, porque acredito que no início da pandemia, quando a gente teria que voltar, eu e as professoras lá do nosso colégio, a gente ajudou muito conversando, chorando juntas, né, conversando, buscando. Enfim, ouça as pessoas, ajude as pessoas e principalmente, se você está me ouvindo e você sofre isso, ajude a você mesmo. Não deixa chegar num extremo, tá bom? Então, o tema da redação do Enem, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira, e traz para nós essa dica. Cuide da sua saúde, né? Cuida da saúde de quem você ama, né? Não é causa sua, é uma causa social. Não estigmatize, não rotule. Ah, fulano é assim, fulano é assado, porque ele tem depressão, porque ele é bipolar, porque ele é autista, né? Enfim. Não coloque, ele aprende mais, ele aprende menos. Não rotule, não coloque esse estigma, tá bom? E por fim, quem quiser, né, pros alunos, meus alunos, eu já tinha gravado um vídeo explicando, né, sobre o tema da redação que é cobrado, a tese, os argumentos, a proposta de intervenção. E aí eu acabei de fazer aqui uma redação, né? Então eu trouxe o tema, o assunto, eu trouxe a tese, meu ponto de vista, eu trouxe argumentos, então eu fundamentei com exemplos meus, exemplos da sociedade, de alunos, da vida. Eu tentei fazer um texto coeso, né? Como eu fui falando assim oralmente, talvez não tenha ficado tão coesinho assim, mas foi coerente, né? Eu segui minha linha de raciocínio. E eu fiz uma proposta de intervenção, uma ação. Se você ama alguém ou se você se ama e está passando por momentos complicados na sua saúde emocional, né, na sua saúde mental, nas suas emoções, não tenha vergonha. Procure ajuda, procure um psicólogo, procure um psiquiatra, procure alguém especializado, se cuide, se trate, porque tem cura, porque é possível, né? Eu tô aí no meio do tratamento e eu tô compartilhando com vocês. É possível evoluir, tá bom? E aí queria dizer também que eu vou compartilhar com vocês os avanços na medicação. Inclusive eu quero trazer minha psicóloga, a Militz, pra gente conversar, fazer uma live, pra gente pensar em estratégias, porque ela tá me ajudando muito nessa fase, tá bom? Ela acompanhou muita coisa que eu sofri e ela foi me ajudando a criar estratégias, né? Os psicólogos são maravilhosos. Inclusive a minha orientadora, Clariusa, ela é psicóloga, ela no doutorado. E eu sou muito fã do trabalho dos psicólogos, dos psiquiatras profissionais. Vocês nos dão uma esperança. E nesse momento de desesperança, de desespero, acho que a gente precisa de ajuda, tá bom? Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Se você gostou, compartilha, se inscreve. A gente vai dividir aí a playlist por assuntos, tá bom? Eu vou deixar só aqui embaixo na descrição do vídeo o link para se você é aluno e quer, olha, eu trouxe dicas aqui que você poderia usar na sua redação, tá? De argumentos. Eu vou deixar o link das competências que são avaliadas na redação para que você veja se você foi bem ou não, para que você tenha um norte, tá bom? Um beijo, amores. Tchau, tchau.